Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui sempre em oração e hoje é dia de ensinamento. Então, eu sempre sou guiada pelo Espírito Santo a escrever, passar a mensagem para vocês dia de segunda e quarta-feira. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, passar a mensagem que ele me passou hoje de manhã. Então, vou ler para vocês a ceia do Senhor. Está em Marcos 14, 12, de 12 a 25. Ele menciona essa parte do texto na mensagem, então gostaria de ler primeiro para vocês na Bíblia. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E eles mostraram uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino dos céus. Então vamos lá. Vamos ver o que o Espírito Santo mostra pra gente hoje. Boa noite, pessoal. Venho hoje falar para vocês sobre a Páscoa, sobre a vida eterna. A ressurreição do Cristo foi muito importante, principalmente para aquela época, mas ainda se encaixa para os tempos de hoje também. Por que pensar em vida e não em morte? Se o que se vê é a morte, Jesus pôde mostrar para todos, os seus discípulos e seguidores, e assim quebrar a crença de que a morte era o fim. Não, a morte não é o fim. A vida continua no outro plano. Simplesmente deixa-se para trás o corpo físico. E o espírito continua. Sabia que do outro lado vocês, em espírito, ainda têm a vontade de comer e dormir? Nem todos precisam de fazê-los, mas outros tantos sentem a necessidade, pois o laço do corpo físico ainda é muito presente. Bem, quando Jesus apareceu para os seus discípulos em espírito, ele pôde provar e lhes assegurar que não deveriam temer a morte em momento algum. Jesus sabia que os 12, ao proclamarem o evangelho, seriam sim perseguidos e até mortos. Mas se não temessem a morte, porque na realidade a morte nada mais é do que uma passagem, eles então não ficariam presos aos tentáculos do medo. E assim efetuariam o chamado deles, com a consciência de que o que quer que acontecesse com eles ainda sairiam ganhando. E se, estando em vida, eles, os discípulos, sentiam a presença do Mestre, e se morressem, eles também estariam sentindo a presença dele. Para eles, então, foi algo muito importante, pois tinham a certeza de que, quando estivessem na terra, estavam semeando em nome do Senhor, e que a morte para eles não era nada, era somente ganho. E se a ressurreição não tivesse acontecido, os 12 não teriam feito todo o trabalho maravilhoso que fizeram. Mas foi através da ressurreição do Cristo que todos puderam reconhecer que há vida após a morte.
E o medo de morrer não era necessário. Pois percebam, meus caros, quando se tem conhecimento das coisas, tudo fica mais fácil. A caminhada é mais fácil e leve. Os 12 não viveram sob o domínio do medo. Eles viveram uma vida em plena felicidade, pois ao espalharem a boa nova, o Evangelho, estavam sempre na presença do Senhor. Percebam o quanto a ressurreição do Cristo fez para os 12. Viveram uma vida com paz de consciência, com certeza de que estavam amparados, sejam em corpo físico ou em espírito. E que nesta época de Páscoa, vocês também possam se lembrar disto. A morte é somente uma passagem. Aqueles que temem morrer não vivem, pois são controlados pelos tentáculos do medo. Tenham a certeza de que se andarem nos caminhos do Cristo, vocês terão uma passagem muito bonita e plena. E por fim, que no domingo de Páscoa vocês possam celebrar a ressurreição do Cristo, que vive e que está presente sempre, sustentando a todos vocês, amparando os corações aflitos e emanando o seu amor incondicional. Que todos vocês possam, no domingo de Páscoa, fazer exatamente como Jesus fez na última ceia. Primeiro, ele reuniu todos juntos com ele. Então, se unam mais em prol do bem maior. Amparem os mais necessitados. Segundo, ele deu graças. Deem graças pelo privilégio de tê-lo em suas vidas e na vida deste planeta. Agradeça a esse grandioso ser de luz e amor por tudo que ele fez e tudo que ele ensinou. Terceiro, repartam o pão e o vinho. Há muitos que precisam de comida neste momento, que passam fome. Por isso, ajudem. E orem para todos do Brasil, de todas as nações também, para que todos possam ver a luz da ressurreição e que possam caminhar nos passos do Cristo. Que vocês todos tenham uma Páscoa de muita paz, regada pelo amor do Cristo, e que possam se unir mais em seu nome, e que assim seja. Então essa é a mensagem maravilhosa do Espírito Santo de hoje, que a gente possa perceber que tudo que Jesus passou naquela cruz, passou nessa Semana Santa, era necessário que acontecesse, porque era o desejo do Pai, para que todo o trabalho que ele fez viesse realmente ser fechado e chegar a um fim, mas como que eu poderia explicar? Todo o trabalho que ele fez desde o começo até o final, na morte dele na cruz, até na morte dele na cruz, ele ainda estava ensinando. Então, que nós possamos, nesse dia de Páscoa, as 3 coisas que ele pede para a gente fazer. Como Jesus se reuniu naquele dia na Santa Ceia, onde ele reuniu os apóstolos para perto dele, onde ele repartiu o pão. Ele deu graças primeiro e repartiu o pão. Que a gente possa fazer a mesma coisa. Que a gente possa nos unir mais uns com os outros. Aceitar as diferenças. Ser mais empáticos com as pessoas. Que a gente possa ser mais solidário. Dar graças sempre. Um coração que agradece, um coração agradecido, é um coração feliz, é um coração leve. Então deem sempre graças por tudo que vocês têm, por tudo que vocês foram abençoados. Porque faz total diferença no seu dia, quando você começa o dia em agradecimento, em oração. E terceiro, que nós possamos repartir o pão. Onde nesse momento muitas pessoas passam fome, estão na miséria, estão também desesperados porque perderam o emprego e logo passaram fome. Então, que nós possamos de alguma maneira ajudar. Então,
Inclusive, a nossa vaquinha, graças a Deus, tem rendido bastante. Nós podemos tirar nesse momento 500 e poucos reais. E entrou mais 500, depois entrou mais 500. Então, a gente tem... Na realidade, a gente entrou 1.500, mais 500 da vaquinha. Então, temos 2.000 reais para poder comprar em cestas básicas. Nós vamos comprar 20 cestas básicas para poder entregar para as famílias necessitadas e carentes de São Sebastião do Paraíso. E eu agradeço a todos de coração por terem ajudado um pouquinho. E não interessa a quantidade, o importante é a ação. É importante realmente querer fazer a diferença, certo? Então, obrigada de coração que vocês realmente fizeram a diferença e nós podemos alimentar nesse momento 20 famílias. E é um número bom até. Nossa meta é de pelo menos arrecadar 1.000 reais por mês para poder, juntamente com as outras oferendas, o que a gente precisa chamar, para que possa pelo menos ter 2.000 para poder comprar as 20 cestas. Então, graças a Deus, a gente está batendo essa meta. Então, eu gostaria nesse momento de pedir que nós fizéssemos as orações para as pessoas que estão com Covid. Peço nesse momento que repitam comigo. Pai de amor e misericórdia, levamos a Ti neste momento todos desta lista, bem como nossos irmãos em hospitais e em suas casas com este vírus. Pedimos, Senhor, que pulmões sejam limpos e curados, que a saturação de oxigênio se normalize, que órgãos afetados sejam recuperados e que dores e inflamações sejam completamente removidas. Pedimos, Senhor, fortalecimento do sistema imunológico de todos. Oremos um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Te agradecemos, Senhor, neste momento, pela cura e amparo de nossos irmãos. Amém. Uma coisa importante que eu só queria mostrar para vocês. Quem precisar de pedir oração para colocar o nome na lista de Covid, manda mensagem para mim, tá bom? Para Dani. Eu faço vídeo, então eu preciso ter o nome das pessoas para chamar elas na hora da oração. A Luciana fica encarregada de fazer a lista de pessoas que querem oração individual, tá? Então aí vocês têm que mandar mensagem para Luciana, pedindo para ela, falando o nome completo para ela e também falando qual é o sintoma, qual que é o problema, certo? E é preciso que fique do outro lado para poder receber com a sua água do outro lado também, para receber naquele momento a oração que será feita para você, tá? É muito importante que você esteja do outro lado usando a sua fé que é que te cura, tá? Então, muito importante que você esteja do outro lado para receber, tá? Então, é isso que eu queria deixar recado para vocês e que vocês tenham uma boa noite. A gente se vê amanhã, então, de novo para oração e depoimento. Dia de depoimento é amanhã, tá? Até mais, tchau!